Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, gente, você pode sentar. Obrigado ao grupo de louvor. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Como é bom estar aqui novamente com vocês. Na verdade, nós sempre estamos aqui, né? Mas como é bom estar aqui novamente, aqui em cima, olhando para vocês e trazendo algo da parte de Deus. Que alegria a gente poder compartilhar. Como é bom, né, queridos, quando a gente está como família, né, como igreja, adorando ao Senhor, não é, podendo levantar a nossa voz e amar ao Senhor. Como é importante isso, não é? Como é importante podermos estarmos verdadeiramente nessa comunhão santa, não é? Que a palavra sempre diz que é importante para as nossas vidas. É importante demais, né? Eu gosto sempre de enfatizar quando tenho a oportunidade de falar para a igreja, como é importante a nossa comunhão como igreja, né? Como é ruim quando nós decidimos, não participar, né, desses momentos de comunhão como igreja. Como isso faz falta para a nossa vida, né? Eu não sei você, mas existem circunstâncias na nossa vida, na nossa diária mesmo, que por acaso faz você não estar aqui na igreja, né, em algum domingo, em algum outro culto. Mas, queridos, como faz falta, né, estarmos aqui como igreja, louvando, adorando. Não que você não faça isso em casa, e eu espero, né, que você faça isso em casa, mas é diferente, né? É diferente nós termos esse momento de comunhão, esse momento de união. E se não fosse assim, a própria palavra não nos exortava para estarmos aqui, para estarmos sempre nesse momento de unidade, não é? O momento de unidade não é só uma unidade de pensamento, uma unidade de coração, mas é essa unidade física mesmo, não é? Essa unidade de estarmos juntos, de falarmos com os irmãos, de estarmos cantando juntos, exaltando o nome do Senhor juntos. Isso é importante demais. Como é bom que a gente nunca deixe de fazer isso. Amém? Aleluia. Eu tenho um desejo no coração essa noite, eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo me ajude a isso, de trabalhar um único livro da Bíblia essa noite, e isso veio do meu coração justamente por causa do Dia das Crianças, não é? O Dia das Crianças é um dia que a criança propriamente dita, é algo que a gente leva muito ou faz muita comparação com o aspecto da alegria, não é? A criança normalmente ela é alegre, não é isso? E essa alegria da criança muitas vezes ela é contagiante, não é? Uma alegria que ela é contagiante, é uma alegria que nos atinge a criança e a criança tem uma alegria muitas vezes sem pudor nenhum, não é? Ela é alegre porque ela é alegre, ela faz aquilo que ela deseja fazer, muitas vezes dá errado, né? Mas na maioria das vezes isso é bom demais, né? Essa alegria da criança. Então, por que não tratar desse tema, né? Desse tema alegria propriamente dito, mas obviamente trazendo aquilo que Deus quer tratar no nosso coração com um livro da Bíblia que fala sobre isso. Eu queria que você abrisse na carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, queridos, ela é a gente poderia dizer assim, ela é uma contradição nela mesma, né? Pelo menos do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista humano, né? Nós, quando falamos de alegria, nós dificilmente imaginaríamos estar falando sobre alegria, ou sermos o autor de uma peça, não é? De uma carta a alguém, falando sobre alegria, se nós estivéssemos em uma prisão, né? Que era o caso de Paulo aqui. Paulo estava preso, né? Na primeira vez que ele foi preso em Roma. Quem estudou o livro de Atos e já leu o livro de Atos, sabe que no finalzinho do livro de Atos ele está lá preso, né, em Roma, ele fica lá preso, o livro de Atos acaba nesse momento, e naquele tempo que ele fica na prisão em Roma, ele escreve algumas das suas epístolas, dentre elas, essa carta aos Filipenses. Então, algo, não é, que trabalha muito com nossa alma, é quando você pensa, e é muito interessante quando nós
estamos lendo a carta aos Filipenses dentro desse contexto, né? Então, uma coisa é você ler a carta aos Filipenses. Outra coisa é você ler a carta aos Filipenses sabendo que Paulo está em uma prisão, que Paulo está preso, né? Muda um pouco o contexto do nosso entendimento, da nossa percepção daquilo que Paulo está transmitindo ou quer transmitir com aquela carta. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a entender como é a nossa busca pessoal, não é, para a alegria, não é? Falei da criança que ela é alegre e a gente tem o desejo de ser feliz, de ser alegre, e a felicidade e a alegria, ela tem uma diferença, né? Uma diferença, digamos assim, básica, porque a alegria é algo que precisa estar em nós, porque a alegria é um fruto do Espírito nosso recriado, né? Então, quando o próprio Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, e olha só que coisa interessante, né? Paulo, a primeira carta que Paulo escreveu na história dele de escritor de cartas foi a carta aos Gálatas, né? Então, isso foi mais de 20 anos antes dele escrever a carta aos Filipenses. Então, lá ele dizia, olha, a alegria é um fruto do Espírito. Então, Paulo ele já nos ensinava, olha, a alegria é um fruto do Espírito. Então, se a alegria é um fruto do Espírito, é algo que está em nós, porque nós temos agora um Espírito recriado, amém? Então, nós tivemos o nosso Espírito recriado com o novo nascimento. E nessa recriação do nosso Espírito, nós recebemos algo do Senhor que se chama alegria. E é dessa alegria que Paulo fala, e Paulo está falando lá em Gálatas, e é dessa alegria que Paulo está falando aqui, ou está narrando aos Filipenses, né? Então, ele está passado todo esse tempo da vida dele, isso é algo, queridos, que foi nutrido dentro dele de uma forma que ele não esqueceu, né? Que ele não esqueceu. Não é algo assim que ele viveu, olha, 20 anos atrás eu escrevi uma carta aos Gálatas dizendo que a alegria era um fruto do Espírito, mas sabe, isso foi uma coisa de 20 anos atrás, eu nem me lembro mais como é essa alegria. Não, queridos, isso definitivamente não aconteceu na vida de Paulo, né? Não foi algo que aconteceu na vida dele. Então, quando nós começamos a entender isso, nós buscamos assim, olha, o que é exatamente, ou como tem sido exatamente, né, a minha busca pessoal por alegria? Tem sido por alguma coisa, por alguma pessoa, ou tem sido em alguma coisa, em alguma pessoa, não é? O que tem sido essa minha busca pessoal por alegria? Então, o primeiro ponto é distinguir. A nossa busca pessoal, muitas vezes, é por uma felicidade, porque a alegria já está em nós, não é? A gente não procura a alegria, a gente procura viver uma alegria que já está em nós. Então, essa felicidade, ela precisa estar intimamente ligada a essa alegria, amém? Nós não podemos deixar a alegria e a felicidade andarem separadas de jeito nenhum. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve exortando sobre essa alegria, e ele escreve fazendo uma junção entre a nossa unidade como igreja e essa alegria. Olha só que coisa interessante. Então, definitivamente o que Paulo vai querer dizer, e eu espero que a gente chegue a esse resultado no final, que não existe uma unidade nossa como igreja sem a alegria estar presente. E não existe uma alegria presente sem uma unidade nossa como igreja. Olha só que coisa interessante, não é? Então, é importante que a gente tenha essa consciência e enfatize isso em nossas vidas. Então, essa carta, ela vai nos mostrar o tempo todo que o alcance dessa alegria, ela é um alcance que vem por causa de uma humildade que está em nós, né? De uma humildade que está em nós. A busca dessa alegria é um fruto de uma humildade, um fruto de um serviço para a obra do Senhor. Por isso que ele começa escrevendo aos Filipenses, e ele diz assim no
já começa no versículo 12, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E ele está falando da prisão dele. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com a maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou por motivo verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Aleluia, aleluia. Então Paulo está dizendo, eu estou preso, mas deixa eu te contar uma coisa, aqui por causa da minha prisão, a guarda do palácio já ouviu o Evangelho. Tem gente que está pregando o Evangelho com confiança porque eu estou aqui. Tem gente que está pregando o Evangelho só para dizer que é melhor do que eu. Né? Ele dizendo isso, só para dizer que é melhor do que eu. Não tem problema. O importante é que o Evangelho está sendo pregado. Aleluia. E ele diz, e por isso eu me alegro. Então o coração de Paulo naquele momento, queridos, ou o coração de Paulo naquelas circunstâncias, era um coração de alegria. Era um coração de alegria. A alegria de Paulo, ela não dependia dessa liberdade. A alegria de Paulo, ela não dependia de um conforto. Isso é que é importante. A alegria de Paulo não dependia do que estava acontecendo, de que pessoas, como ele acabou de narrar aqui, estava pregando o Evangelho para dizer simplesmente que era melhor do que ele. Eu sou melhor do que Paulo, está vendo as minhas pregações, né? Muito melhor do que a de Paulo, não tem nem comparação. Mas ele dizia, o que importa é que o Evangelho está sendo pregado, e eu me alegro com isso. Então, era algo dentro de Paulo, né? Então, a alegria é algo dentro de nós, é algo que nós não podemos nos afastar dela, nem deixar dela. Agora, isso tem um motivo, né? Então, o segredo dessa alegria de Paulo, ou a chave, ou uma das chaves para essa alegria de Paulo, além dele ter o conhecimento de que a alegria é algo já dentro dele, ele dizia assim no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele sabia para que ele estava aqui. Né? Paulo, ele sabia que ele tinha um propósito. Então nós podemos dizer muitas vezes, queridos, que se Cristo é o centro da nossa vida, se Cristo é o propósito da nossa vida, todas as outras coisas se realinham ou se alinham para que essa alegria esteja sendo transbordante em nós. Então, quando nós temos a certeza de um propósito em nossas vidas, quando nós temos a certeza de que o viver é Cristo, né? O viver é Cristo, quando isso é uma certeza dentro de nós, todas as coisas se alinham para que essa alegria seja transbordante dentro de nós e que isso seja algo que sai de nós, sem precisar de esforço. Porque se o viver é Cristo e o morrer é lucro, qual é a importância que tem de eu morrer? Dentro do contexto de Paulo, né? Paulo, ele estava trazendo um contexto de perseguição, né? Então, ele ia morrer, entendam, né? O contexto de Paulo que o morrer era lucro, era dentro desse contexto da perseguição. Eu estou pregando o Evangelho, eu estou me alegrando com isso, isso me alegra. Pregar o Evangelho me alegra, é algo que me dá forças, me alegra. Então, se isso me alegra, então o resultado disso, que pode ser a morte, é lucro para mim. Né? Hora nenhuma Deus está falando aqui de uma morte prematura, de uma morte por uma doença, de uma morte por nenhuma dessas outras causas. Né? Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. E a prosperidade, ela é financeira, física, emocional, né? Ela é tudo. Então, Deus, ele se alegra com isso. Agora, e a perseguição por causa do Evangelho? Que é a que Paulo vivia aqui. Então, morrer nessas circunstâncias é lucro. Né? E só quem diz isso, queridos, é quem tem a confirmação dentro, não é,
de um aspecto desse fruto do Espírito chamado alegria e paz. Alegria e paz. Porque ninguém diz, naturalmente falando, que morrer é algo bom, né? Que morrer é algo bom. A gente nunca vê a morte como algo positivo. E Deus, isso, na verdade, é algo que Deus trouxe ao nosso coração, não é? Afinal de contas, nós não fomos criados por Deus para morrer. Você lembra lá do Jardim do Éden? Quando Adão e Eva estavam lá, e por causa do pecado, o que é que Deus disse? Vamos tirar ele do jardim, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então, o que é que nos afastou de uma vida eterna? O pecado. Mas Deus nos criou para essa vida eterna. Por isso que nós, quando nascemos de novo, nós nos alegramos com o nosso estado que passa a ser, que é o de uma vida eterna. Porque a nossa morte, né, o próprio Paulo, quando escreve aos Coríntios sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, olha, se nós não crêssemos na ressurreição da nossa carne, nós seríamos as mais infelizes das criaturas. Né? Que imagem maravilhosa é essa. Porque se a gente só fosse morrer e depois disso não tivesse mais nada, nós seríamos as mais infelizes das criaturas. Porque, na verdade, nós vamos morrer, vamos. É uma consequência de tudo que aconteceu nessa terra aqui. Quer dizer, entre aspas, né? Porque a gente pode ser da geração do arrebatamento, quem sabe, né? Espero ser, né? Maranata, né? Vem Senhor Jesus. Mas, se morrermos, a nossa esperança, queridos, não é a morte. A nossa vida com Deus não é no espírito. A nossa vida eterna com Deus é no nosso corpo. A palavra diz que nós vamos receber um corpo glorificado para passar a vida eterna com o Senhor. Então essa é a nossa esperança, né? Inclusive é o que a palavra chama de nossa bendita esperança, né? Essa é a nossa bendita esperança, receber o nosso corpo glorificado para viver a eternidade com o Senhor. Então, quando nós entendemos que o morrer é lucro dentro desse contexto, então isso é fruto justamente de uma alegria que já está dentro de nós. Quando, lá na frente, no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha, alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos. Né? Então, Paulo realmente está exortando aquelas pessoas para essa vida de alegria. Quando ele escreveu aos Romanos, Paulo também, lá no capítulo 15, verso 13, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua fé, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha só que maravilha. Né? Então, o desejo dele, que diz que essa alegria, que é um fruto do Espírito, ela seja fruto da nossa fé também. Né? Ela seja fruto da nossa fé. Então, nós não temos como viver uma vida diferente disso. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Aleluia. Então, Paulo falando para aquelas pessoas, ou a palavra de Deus falando para nós, não é, nessa noite, ela nos mostra que existe uma alegria, e essa alegria plena, ela anda de mãos dadas, não é, com essa unidade. E essa unidade, ela anda de mãos dadas com uma vida de humildade, né? Com uma vida de serviço, uma vida de humildade e serviço. Ele diz, complete minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, isso é unidade. Então, o que é que Paulo entendia aqui, ou o que é que Paulo transmitia para aquela igreja, que ele dizia assim, olha, a minha alegria, eu estou alegre. Tudo
que eu estou vivendo me alegra, mas me alegra mais ainda, completa a minha alegria, saber que vocês vivem um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Aleluia. E Paulo falava pelo Espírito, queridos, não é? Paulo falava pelo Espírito. Não tem nada que afete mais o coração de Deus do que as desuniões, não é? De uma maneira geral, de que as desuniões, não é? De que a falta de unidade, principalmente da sua igreja, não é? Do seu corpo. Porque a palavra diz que nós, como igreja, nós somos o corpo de Cristo, não é? Nós não somos vários corpos de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Agora você imagina se no seu corpo, o seu rim decidisse assim, estou com raiva do coração, não vou trabalhar mais não. Quem ia ser prejudicado? Não, definitivamente não ia ser só o coração, né? Tudo ia sofrer uma consequência, né? Tudo ia sofrer uma consequência. Tudo ia ficar desestruturado, né? Só porque uma parte do corpo decidiu não trabalhar direito. Na verdade é assim, inclusive, com as enfermidades, não é? A enfermidade, quando vem no nosso corpo, ou pode vir ao nosso corpo, ela é algo, muitas vezes até pequeno, que resolve não funcionar direito, gera uma consequência terrível na unidade do nosso corpo, né? Então, a unidade do nosso corpo, ela precisa, né, de uma cooperação. Por isso que o apóstolo Paulo falava, minha alegria é ter vocês todos um mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, né? Então, essa unidade, ela não significa uma uniformidade. Eu posso pensar de um jeito, pastor Clênio pode pensar de outro jeito sobre algumas coisas, pastor Darlan, Lívia, mas essa falta de uniformidade, de forma nenhuma, ela pode ser uma falta de unidade no corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, ele tem que pensar dentro do propósito para que fomos criados, ele precisa andar nessa unidade. Então, essa unidade, ela não é, entenda, a unidade do corpo de Cristo, ela não é um acidente, né? A unidade do corpo de Cristo, ela não acontece por acaso. A unidade do corpo de Cristo é algo que gera um esforço da nossa parte, né? É algo que é gerado por um esforço meu e um esforço seu, né? Nós não vivemos, é o mesmo exemplo do corpo, né? A unidade do corpo é gerado por causa do serviço de todo o corpo. O corpo, ele não está parado hora nenhuma, não é? Hora nenhuma o corpo está parado. Ele está funcionando o tempo todo. Então, exige-se um esforço de tudo. E o corpo de Cristo é da mesma forma, não é? Nós, como corpo de Cristo, precisamos desse esforço. Então, nós não podemos, como corpo de Cristo, simplesmente deixar essa unidade de lado, né, em troca de algo que seja proveitoso apenas para mim, muitas vezes, né? Então, eu não posso comprometer a unidade por algo que é proveitoso apenas para mim. Então, esse exemplo supremo de unidade é quando o apóstolo Paulo vem e vai narrar, até algumas bíblias, alguns editores, né, chamam essa parte de um hino, né? Então, quando ele termina o 4, que ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, aí ele complementa no 5, e ele diz, seja a atitude de vocês, ou seja, algo que nós fazemos, não é? É algo que nós nos esforçamos para fazer. Atitude é algo que eu produzo, não é? Então é algo que eu me esforço para fazer. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí ele vem falando, que atitude foi essa? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então existe uma atitude em Cristo, e essa atitude em Cristo foi uma atitude de humildade, né? Foi uma atitude de humildade. Ora, só desse pequeno hino aqui, né, desses poucos versículos que nós lemos aqui, já tem, acho que alguns tratados teológicos, né, escritos sobre isso aqui, né, que fala do esvaziamento de Cristo, né, na teologia chama de kenosis, né, da figura de Jesus Cristo que se esvaziou da sua divindade para vir à terra, mas sem deixar de ser Deus, né? A gente não vai nem tratar disso aqui agora, senão a gente não sai mais nunca, né? Não sai mais nunca dessa noite, que não se acaba. Vira o dia da marmota, né? Aquele filme que começa e termina todo dia, o mesmo dia. Então, essa humildade de Cristo, queridos, que se esvaziou dele mesmo, né, e assumiu uma forma de servo, né, é a atitude que Paulo espera daquelas pessoas. E, consequentemente, é a atitude que Deus espera de nós para o viver em unidade, para que a alegria se manifeste. Né, para que a alegria se manifeste. Então, é uma coisa muito ligada à outra, né? Então, esse Jesus que é Deus e que sempre foi Deus e que nunca deixou de ser Deus, ele se humilhou, não é? E ele veio na forma humana para ser obediente até a morte e a morte de cruz. E é interessante que nesse processo, não é? A humildade que promove essa unidade, ela não é considerada uma fraqueza, porque Jesus ele não foi fraco porque ele fez isso. Pelo contrário, não é? Jesus ele fez isso na sua força, não é? Na força que ele tinha, na força que Deus o concedeu para isso, não é? Para aquele momento. Não é? Então, esse é o coração do servo, não é? O coração do servo é se entregar. Agora, essa consequência dessa humildade é a exaltação. Nós não fazemos nada para a exaltação. Cristo não fez para ser exaltado, mas a consequência do que ele fez foi a exaltação. E a continuidade daquilo que Paulo escreve é justamente isso, né? O verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, né? Aleluia. Essa passagem por si só já é maravilhosa, né? Mas essa consequência, esses versículos aqui, o finalzinho desse hino que Paulo dedica para expressar, né, a atitude de Cristo, queridos, esse final aqui ele é tremendo, porque ele é uma consequência não só de Jesus, mas ele é uma consequência daquilo que acontece conosco. Porque a exaltação, e entenda, você não pode buscar a humildade, não é? Pensando na exaltação. Não foi isso de forma nenhuma que Cristo fez. E nós estamos falando aqui de uma atitude que Cristo teve. A atitude que Cristo teve foi se humilhar. Agora, a palavra diz que por isso Deus o exaltou. Por isso Deus o exaltou. Então foi a capacidade dele, não é? De se humilhar que fez com que Deus o exaltasse. E isso pode acontecer conosco. É a atitude do nosso coração. Porque se a igreja vive nessa atitude, queridos, por que nós seremos exaltados? Porque o corpo de Cristo será exaltado. O objetivo de Deus não é que eu, Vinícius, me exalte por causa da minha humildade. Vou viver uma vida humilde para que Deus me exalte perante os homens. Não, de forma nenhuma. Não é? O desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que a atitude que estava em Cristo esteja em nós para que o corpo de Cristo seja exaltado. Né? Nós como corpo, não sou eu, Lívia, Clênio, Darlan, mas é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo ser exaltado, porque
porque quando nós vivemos essa humildade, né, vivemos esse serviço aos outros, essa forma do corpo de Cristo aparecer para as demais, para os que estão de fora, é uma forma que torna tudo para a glória de Deus. Torna tudo para a glória de Deus. Né? Então, nós precisamos, e Paulo exorta justamente isso, né, para que a gente viva dessa forma, para que a gente reflita essas transformações que vão acontecendo na nossa vida e no corpo de Cristo, para que Deus seja exaltado através do seu corpo, aqui na terra. Nesse verso, na continuidade, no verso 12, ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, olha só que coisa maravilhosa. Quando a gente fala de pôr em ação, é algo, novamente falando, de esforço. É algo falando de esforço. É algo falando de atitude, não é? Então, o crente, queridos, quando nós entendemos, eu acho que uma das maiores, ou melhores, ou mais profundas revelações que nós podemos receber como crentes, não é grandes dúvidas teológicas. Uma das grandes revelações que nós entendemos e recebemos na nossa vida de crente é que nós somos um corpo. É que nós somos o corpo de Cristo. Né? Porque já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim e eu faço parte de um corpo, eu não vivo mais de qualquer maneira. Né? Eu não vivo mais fazendo qualquer coisa. Eu não vivo mais sem buscar um objetivo, que o objetivo é esse, a glória de Deus. Né? Então, quando isso, queridos, é o que Paulo está falando aqui para os filipenses, quando isso se torna uma realidade, uma verdade em nossos corações, o objetivo de Deus em nos trazer essa revelação é que a nossa vida como igreja, ela mude completamente. Né? Ela se transforme. Ela não seja mais como ela é. Por isso que na continuação ele diz: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, qual é o objetivo de nós sermos assim? Qual é o objetivo de nós atuarmos em uma ação, não é? Em uma ação de pôr a nossa salvação em movimento? É que nós possamos ser, traduzindo aqui, diferentes do mundo. Diferentes do mundo. Porque se nós formos iguais ao mundo, então não tem diferença nenhuma de nós e do mundo, e, portanto, Deus não está sendo glorificado. Né? Então, o nosso objetivo como crentes é entender que somos parte de um corpo. E por entender que somos parte de um corpo, nós fazemos tudo sem queixa, sem discussão, para nos tornarmos puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, para que, no meio dessa geração corrompida e depravada, nós possamos brilhar como estrelas do universo. Aleluia, aleluia. Que coisa maravilhosa isso, né? É de uma simplicidade, queridos, tão grande, né? Quando nós entendemos que o Evangelho ele é simples. O Evangelho ele é simples. Quando eu disse aqui que dava um tratado teológico, falar de kenoses, essas coisas, né? É porque essa é a parte que se complica o Evangelho, né? Essa é a parte que o homem foi complicando o Evangelho. Mas o Evangelho, ele é simples, né? O Evangelho, ele é simples. Né? A nossa vida, queridos, é uma vida de propósito. Né? É uma vida de propósito. Quando nós entendemos que essa nossa
Vida de propósito, ela precisa gerar uma consequência útil no meio do corpo, não é? No meio do povo e no meio do mundo. Não é? Então, nós entendemos como é importante a forma como nós vivemos. Não é? Muitas vezes, as pessoas dizem assim, e isso, para algumas coisas é uma verdade, mas isso não pode ser uma verdade o tempo todo em nossas vidas. Tipo, o que eu quero dizer é quando a gente pensa assim, eu não me importo a mínima do que aquela pessoa está pensando de mim. Queridos, depende, né? Depende. Tem algumas coisas que tudo bem, você vai mudar o cabelo, mudar o corte. Você é independente do que é que vão pensar de você, porque você mudou o corte do cabelo. As mulheres, né, principalmente. Homem não tem nem muito o que mudar, né? Corta mais baixinho do lado, mais baixinho em cima, ou perto dos cabelos, né? Alguma coisa vai acontecer. Bota aquelas perucas que estão botando agora, bem, bem bacana mesmo. Se quiser botar uma peruca, meu irmão, bota também. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, mas, e esse é o depende, né, da equação. Mas nós precisamos sim, queridos, ter em mente o que é que as pessoas estão pensando de nós quando isso diz respeito à nossa vida, né? A forma como nós estamos vivendo, né? Uma das coisas que chama mais atenção nossa no mundo, eu não sei sua, mas uma das coisas que chama mais minha atenção no mundo, ou pelo menos que eu me tremo todinho assim de medo assim, é quando está falando de político crente. Aí de repente começa a falar do político, aí de repente começa a falar de algum escândalo que vai aparecer, aí diz assim o nome do político, aí diz o deputado pastor fulano, eu disse, misericórdia, meu Deus. Boto logo a mão na cabeça, misericórdia, Jesus. Aí, então, quando você descobre que o fulano não é nem pastor, eu disse pastor aqui agora, porque tem, né, os políticos que se candidatam com esse título, né, o que eu particularmente acho horroroso fazer isso, né, mas cada um pensa o que quiser dentro desse propósito, né, eu acho que não condiz, né, mas enfim, o crente mesmo, né, quando você descobre assim, nesse ramo nessa área da política, né? Quando você descobre que de repente tem alguma pessoa que se diz crente, evangélico e tudo mais e está envolvido naquele nível de corrupção. Queridos, é tão triste isso, né? É muito triste, né? É muito ruim. Então nós precisamos sim nos importar com o que as pessoas estão pensando de nós, principalmente quando diz respeito à nossa vida e à nossa maneira de viver, não é? Já aqui no versículo 19, nessa parte, nesse trecho aqui da epístola, Paulo justamente ele está trazendo um elogio, né, a Timóteo e a Epafrodito, que eram aquelas pessoas, ele está dando um exemplo aos filipenses, né, ó, façam como Timóteo e Epafrodito, né? Então eles agiram com humildade, eles agiram prestando um serviço adequado, eles agiram como membros, né, do corpo de Cristo. Então, essa aplicação, queridos, na nossa vida é como nós devemos ser, não é? Nós devemos ser, como o próprio Paulo diz, não é? Paulo, quando ele está escrevendo também, agora me fugiu a referência, se você lembrar, você me diz, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos, isso é tremendo demais, não é? É muito sério isso. Paulo, ele não começa dizendo, olha, seja imitadores de Cristo. Ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, isso precisa ser algo que a gente, talvez fosse algo que a gente precisasse colocar assim, no espelho de casa, assim, né? Sede imitador. Hoje eu vou sair de casa, né? Para que as pessoas sejam imitadoras de Vinícius, como ele é de Cristo. Olha só. Todo dia você ter essa percepção, né, de uma realidade que precisa estar presente na sua vida, que é, quem olhar para mim precisa me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Né? É o que Paulo estava dizendo. Né? Como é importante isso. E sério, né? E sério. É uma questão de consciência. Né? É uma questão de consciência nossa a cada dia, quando nós entendemos isso. No capítulo 3, eu queria que você desse um pulinho aí,
ele já começa o capítulo 3 dizendo assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Né? Alegrem-se no Senhor. Deixa eu só voltar um pouquinho para você entender, porque ele diz finalmente. Ele no verso 28, ele está falando de Epafrodito, que Epafrodito vai voltar lá para Filipos. Ele diz: por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha só que maravilha, não é? Alegrem-se no Senhor. E ele diz: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para você. Né? É uma segurança para você. Né? Traga até as palavras de Paulo para mim hoje. Eu acho que talvez eu já tenha falado sobre isso aqui outras vezes, né? Praticamente sobre esse mesmo assunto. E muitas vezes eu até discuto, né? Tem aquela DR com o Senhor mesmo, né? Quando eu estou buscando do Senhor uma ministração, e muitas vezes o Senhor vai tratando comigo. Eu disse: Senhor, ou eu preciso muito ser tratado sobre isso, ou eu preciso muito ser tratado em te obedecer, né? Porque eu vou falar disso de novo na igreja, né? Aí toda vez me vem essa palavra aqui, no meu espírito, né? Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo, é uma segurança para vocês, né? É uma segurança para vocês, né? Que muitas vezes, queridos, Deus, o Espírito trata conosco, né, no nosso testemunho interior, mas a forma primária que o Espírito vai tratar conosco, ou que Deus vai tratar conosco é aqui, na sua palavra, né? Na sua palavra. Então, quando Deus ele trata conosco na sua palavra, muitas vezes o Espírito ele vai nos trazer a lembrança aquilo que está na sua palavra, né? Então, isso é segurança para nós, né? Segurança para as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, queridos, isso é tão precioso, não é? Isso é tão precioso. O verso 12 é uma passagem bem conhecida nossa, quando ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa isso, né? Há outras versões que é até mais conhecida, né? Chama da soberana vocação, né? O que é a soberana vocação, queridos, que Paulo está querendo falar aqui? É aquilo que você foi designado por Deus para fazer e ser aqui nessa terra, né? Então, nós esquecemos das coisas que já passaram, né? E nós avançamos, nós vamos para a frente, buscando alcançar o prêmio que é dado a quem alcança aquilo que Deus chamou para fazer. Aleluia. Que Deus chamou para fazer. Todos nós temos um propósito, queridos, aqui na terra, né? Falando novamente sobre propósito. Todos nós temos um propósito. Ninguém veio à terra a passeio, né? Ninguém veio à terra a passeio. A gente veio com um propósito. Agora, entenda, quando você vê uma passagem dessa, né? Vendo do começo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, por que nós fomos alcançados por Cristo Jesus? Para o propósito. Aleluia. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Então, se você, queridos, essa passagem aqui, ela é tão preciosa em nossas vidas, ou ela precisa ser
tão preciosa em nossas vidas, porque se você não tem propósito, não tem no sentido de não sabe, não conhece, você não tem para onde ir. Você não tem para onde ir. Você literalmente vai estar aqui na terra a passeio. Porque você vai para qualquer lugar. Você já passeou, já fez uma viagem de turismo? Quando você faz uma viagem de turismo, você não tem para onde ir. Você pode até escolher os pontos turísticos que você vai lá na cidade que você vai. Mas assim, se você for ou se você não for, não vai ter muita diferença. Você depois vai ficar lembrando, eita, devia ter ido naquele lugar, não fui. Né? Mas quando você está a passeio, o resultado que você alcança, ele é totalmente indiferente. Mas e quando você tem um propósito? Quando você recebe um trabalho, né, uma missão lá no seu trabalho, né, você recebeu um trabalho, né, uma missão lá no seu trabalho, e você precisa alcançar aquele objetivo. O vendedor, né, a meta. Eu sei que aqui na igreja tem muitos vendedores, tem a tal da meta, né? A meta, ela não se acaba nunca, né? A meta, quando você bate a meta, o chefe dobra a meta, né? Então, a meta é assim. Então, mas isso é um propósito. Qual é o propósito do vendedor? Bater a meta. Ele vai passar o mês todinho lá para bater a meta. E se ele não tivesse meta para bater? Tanto fazia, né? Fazer ou não fazer, não ia fazer diferença nenhuma. É isso que Deus quer para as nossas vidas aqui na terra? Não, não é isso. E como é que a gente sabe que a gente não está a passeio e está a trabalho? Quando a gente entende o propósito, né? Quando a gente busca o propósito e entende o propósito. Então, nós precisamos buscar e entender o nosso propósito aqui na terra. E é disso, queridos, que o apóstolo Paulo fala aqui para os filipenses, aí ele continua, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se por algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Existe um propósito, esse propósito é o que nós devemos buscar, esse alvo é o que nós devemos alcançar, mas toda essa caminhada para esse alvo e para esse propósito, ela precisa ser dentro de um padrão. Aleluia. De um padrão, né? Nós não podemos alcançar esse propósito de qualquer maneira, né? É como, voltando ao exemplo do trabalho, é como se você recebesse uma missão, ou o vendedor recebe aquela tal da meta, né? E você fosse alcançar aquela meta, ou alcançar o resultado do seu trabalho, fazendo de qualquer maneira, né? Ou seja, você tem regras para seguir. Tinha um programa na televisão, faz muito tempo que acabou, eu acho, chamava O Aprendiz, não era? Que era com aquele Roberto Justus. E eu me lembro muito bem de um desses programas, me chamou a atenção isso agora, me lembrei. Teve um desses, e nesse programa, ele era pessoas que queriam ser empresárias, né, queriam ser executivos, aquela coisa toda. E ele dava missões para essas pessoas, para os grupos. E um desses grupos, uma vez, em um desses programas, e olha que é tudo filmado, né? O cara é tão sem vergonha que é tudo filmado e o cara ainda fez. Teve um desses programas que um dos membros da equipe lá subornou uma pessoa para alcançar um resultado. Então, aí no final do programa, ele sempre escolhia um dos grupos que ganhava, né? Explicava porque que o grupo ganhou, porque fez melhor, porque alcançou melhor resultado, tudo, né? Esse grupo, nesse dia, não teve nem discussão, né? Quando ele mostrou lá na tela que o fulano lá tinha subornado alguém para alcançar um resultado lá que o grupo estava precisando, o grupo foi eliminado e acabou, né? Então, é um padrão, queridos, né? Nós precisamos viver um padrão, né? A nossa vida em Cristo é um padrão, né? Nós não podemos fugir desse padrão, porque nós não fomos chamados para viver como o mundo, né? Nós não fomos chamados para viver como o mundo. Nós somos chamados para viver como filhos de Deus. Aleluia. Como filhos de Deus. Então,
queria só encerrar mesmo com você aqui agora. E ele no versículo 4, né? No capítulo 4, ele diz assim, no verso 4, que eu até já citei, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aí ele vai dizer, né? Aí Paulo vai agora narrar. Alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Aí ele vem dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, queridos, quando a gente vê essa última passagem aqui, dessa maravilhosa carta de Paulo, na prisão, escrevendo sobre alegria, e ele termina essa carta, você já vai terminando a carta, né? Dizendo assim, olha, exortando mais uma vez aquelas pessoas a se alegrar. E ele exorta mais ainda, alegrem-se, né? Novamente vos digo, alegrem-se. Lembra que naquele tempo não tinha negrito, né? Você não escrevia em negrito. Como é que você enfatizava alguma coisa? Repetindo, né? Então ele enfatizava, alegrem-se, né? Novamente diga, alegrem-se. E quando ele, alegrem-se, novamente alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, e não andem ansiosos por coisa alguma. Eu fico pensando, você já ouviu muitos médicos dizerem, né, muitos psicólogos dizerem, que o mal deste século, né, do nosso século 21 é o quê? A mente, né? A ansiedade. A ansiedade é o mal do século 21. Por que a ansiedade é o mal do século 21? Primeiro, as pessoas estão afastadas do Senhor. Mas por que a ansiedade é algo que afeta também o povo de Deus? Ou eu estou mentindo? Ou você nunca ouviu falar de pessoas no nosso meio, né, no nosso meio cristão, não é daqui da nossa igreja, mas no nosso meio cristão, que também anda ansiosa, depressiva, todas essas coisas. Tem também. E por quê? Quem está no mundo está afastado do Senhor, está sujeito a essas coisas. Precisa de Deus para viver uma nova vida. Agora, e quem está dentro? Está afastado de quê? Da alegria. Porque é isso que a palavra está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo. A palavra diz, alegrem-se, alegrem-se, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E qual é a consequência disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente. Aleluia. E a mente. Então, qual é o remédio para ansiedade e depressão? Se alegrar no Senhor. É o único remédio, está na Bíblia, está prescrito. Né? Está prescrito já. Não tem outro remédio. Então as pessoas precisam aprender a viver isso. Sabe o padrão? É o nosso padrão de vida para que os outros vejam. Mas existe um padrão de vida, queridos, para nós, para a nossa mente também. A gente não pode deixar a mente viver sozinha, não. Né? A mente faz parte de nós. Né? A nossa mente faz parte do nosso ser, do meu corpo. A nossa mente, ela está ligada ao meu espírito. Então, eu preciso entender que eu preciso me alegrar no Senhor e não andar ansioso. Como é que eu não ando ansioso? Fazendo conhecido as minhas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então, a ansiedade se cura com alegria e conversa com Deus. A alegria e conversa com Deus. Se você quer se fechar, você não. Está repreendido em nome de Jesus, né? Não tem ninguém aqui com esse problema. Em nome de Jesus, todo mundo sarado e curado. Mas se o crente lá fora quer se fechar em uma ansiosidade, em uma depressão,
e não quer se alegrar, não quer apresentar a Deus os seus pedidos em oração e súplica com ações de graças, queridos, para que a consequência seja uma paz que excede todo entendimento, guardar o coração e a mente dele, o que é que vai acontecer? Depressão e ansiedade. É a consequência. Então a gente lê de um jeito e lê voltando também, né? Então a consequência da alegria é ter paz. A consequência de não ter paz é não ter a alegria e não apresentar as nossas petições em oração e súplica ao Senhor. Amém? Então era disso que Paulo estava falando aos filipenses, né? Então essa alegria e essa unidade, né? Esse serviço, né? Tudo isso diz respeito ao serviço. Então como é que nós estamos? Por que diz respeito ao serviço? Porque diz respeito ao propósito. Então o propósito é nós estarmos em unidade. E essa unidade ela só é alcançada quando nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo. E nós entendemos que fazemos parte de um corpo para viver um propósito individual, né, de cada um de nós. Amém? Aleluia.